Então olha só, eu vou ler o Salmo 133, que na Bíblia é conhecido como o Salmo da vida fraterna. Ó como é bom, como é agradável aos irmãos morarem juntos, ou em outras traduções, conviverem juntos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que escorre pela barba de Arão, e desce sobre a gola do seu manto. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, pois é lá que o Senhor dá a bênção e vida para sempre. Olha, é bom aos irmãos viverem juntos, e é na convivência como irmãos que o Senhor derrama bálsamo e vida para sempre, né? Então veja bem, a Bíblia está dizendo que a vida fraterna, ela tem os seus desafios, tem, nós que vivemos em comunidade que o digamos, você que convive com a sua esposa, que às vezes é difícil, seu esposo desorganizado, aquele irmão que desafia você, né? É difícil, mas ao mesmo tempo é uma bênção. Por quê? Porque é na assembleia, é na vida comunitária, é no relacionamento, é na família que Deus se manifesta. Thomas Merton, né, o grande místico inglês, que era um monge, ele escreveu um livro fantástico chamado Homem Algum é uma Ilha, né? Pessoa alguma é uma ilha. Deus nos fez para vivermos o relacionamento com os outros, né? Dom Bosco dizia que o inferno começa quando a gente se fecha, sabe? E às vezes é difícil. Por que a gente se fecha? A gente se decepcionou, a gente não se sentiu amado, a gente teve uma história difícil. Mas Deus quer que nós nos abramos para viver com os outros. E quais são os requisitos para a gente viver bem a vida fraterna? Eu trouxe alguns aspectos para não ficar assim muito abstrato, né? Eu dividi aqui em 5 coisas que a gente tem que fazer para nos tornarmos pessoas convivíveis, para nos tornarmos pessoas, sabe, que são palatáveis, com as quais se consegue conviver. Porque tem pessoas, me perdoe, que a pessoa muito difícil, eu tenho dó porque ela vai acabar sozinha, né? Ninguém aguenta por muito tempo, né? Uma pessoa muito difícil, sabe? Então, primeira coisa para você conviver bem com pessoas, entender que nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai ser seu fã, né? E não tem nenhum problema nisso, porque veja bem, as pessoas às vezes que não gostam da gente, elas vão ver coisas que quem gosta não vai ver, e vai nos formar, e vão nos ensinar realidades que a gente, sabe, não conseguiria ver pela gente mesmo, né? Então, por exemplo, eu sou um padre, talvez você goste de mim, talvez você ouviu a Bruna cantando e falou, nossa, que voz belíssima, o Cleuber tocando, apesar de não torcer para o time certo, né? E falou, nossa, que músico bom. Mas existem pessoas que não são minhas fãs, que não vão me ver como fã, e vão ver, existem pessoas que não vão ver a Bruna como fã, e que vão ajudar a Bruna, que são diferentes, né? São diferentes da gente. E nem todo mundo vai gostar de você, porque tem coisa, gente. Existe uma explicação de um psiquiatra que certas vezes eu li sobre a questão inconsciente da antipatia e da simpatia. Tem pessoas que você olha e você já tem uma antipatia natural. Aí que entra o cristianismo. A gente tem que ir além disso como cristãos, né? Mas tem pessoas que, se a pessoa perguntar para ti, por que você não gosta de mim? Você vai falar, porque você respirou. Não é verdade? E tem pessoas com as quais você já olha e fala, nossa, que cara, gente boa. Isso tem a ver com o seu perfil de personalidade. Nos Estados Unidos eles falam Big Five, né? Os 5 tipos de personalidade. Aqui a gente usa mais a conceituação dos temperamentos, os 4 temperamentos. Eu gosto mais, que vem de Hipócrates, o primeiro médico do mundo, lá do século 4 a.C., né? Você que tem um temperamento muito extrovertido, que é uma pessoa fácil de lidar, às vezes você não vai gostar de uma pessoa muito pesada, uma pessoa que é 880 sempre. Então, claro, aí depois que você passa para... Eu estou falando da primeira impressão, tá? Você vai conhecendo a pessoa, você pode até se encantar com as virtudes do outro, né? E também ninguém é chamado, ninguém precisa deixar que o temperamento defina, né? A gente pode melhorar, né? Eu hoje vivo aptidões que não são do meu temperamento. Eu vivo um controle que eu não era do meu temperamento, você está entendendo? Você vai melhorando, né? Deus vai te formando. Mas você tem que entender que nem todo mundo é seu fã e não tem problema. E a gente tem que aprender o quê? A respeitar o diferente. O que é respeitar, Padre Adriano? Porque essa palavra ela está muito hoje em dia, se usa muito, mas às vezes fora do contexto, do meu ponto de vista. A palavra respeito vem do latim, respectus, ou respectum. O que queria dizer respectus? Olhar, um olhar atento, um olhar nos olhos. O que isso quer dizer? Que quando você não é capaz de olhar o outro atentamente, olhar nos olhos, olhar e ver quem ele é, não só o que ele faz, ou o que ele errou, o que ele acertou, mas ver, olhar, respectum, você não vai respeitar. Por quê? Porque você vai julgar. Presta atenção, onde mais tem julgamento e briga? Na internet.
todo mundo é macho aqui na internet, né? Por quê? Porque não se está olhando nos olhos, não tem um olhar atento. A internet você chega, fala o que quer. Agora, se você estivesse na frente daquela pessoa, talvez você não falava o que você falou pela internet. Então, o respectus vem do olhar, o olhar atento. E infelizmente, hoje com tanta informação, tanto celular, tanta coisa, às vezes a gente mora junto, mas a gente não olha o outro. Porque olhar é ir além da casca, é ver o ser humano que está ali lutando. Porque eu digo para você, eu sei que você tem as suas lutas, e para chegar aqui agora, onde você está assistindo esse programa, você viveu muitas lutas hoje. Eu sei que cada um dos nossos cinegrafistas, o Renan, o Cris, o Fábio, viveram as lutas deles hoje, e estão vivendo lutas. Alguns até já falaram para mim, né? Reza por mim, padre, estou vivendo isso, aquilo, outro. Graças a Deus a gente tem esse relacionamento, né? Mas eu sei que eles têm as lutas deles, eu sei que a Bruna viveu as lutas dela hoje, algumas ela até me contou. A formiga aparecendo, né, Bruna? Apareceu um monte de formiga na casa dela e coisa assim. Nós temos as nossas lutas. Então o que é respeitar? É você olhar a pessoa e saber que tem um guerreiro ali. E um guerreiro talvez com um machucado, sabe? Porque todo guerreiro tem, sabe, hematomas, né? Quando você vence uma guerra, por exemplo, você chega ao final da batalha, vencedor, mas talvez você levou uma facada, você levou um tiro de raspão. Então, olhar é respeitar o outro. E você sabe que tem um filósofo, respeitar, desculpa, é olhar o outro, ao contrário, né? Tem um filósofo chamado Hugo de São Vítor, que a gente estudava muito na filosofia. Santo Afonso às vezes o cita também, que ele dizia assim, tem uma frase do latim, como é que é? Ubi, eu vou tentar, eu tenho anotado aqui. Ubi orbi, ubi oculus. Ele dizia o seguinte: onde há amor, há olhar. Onde há amor, há olhar. Onde há amor, você olha o outro. Você enxerga, você vê aquela pessoa como pessoa. Como eu disse, que tem as lutas que você desconhece. Às vezes você olha um sacerdote, por exemplo. Às vezes a pessoa define um sacerdote por causa de uma roupa, por causa de uma coisa. Gente, olha, se eu fosse contar aqui para você quanto me custa ser o padre que eu sou, ou se o outro sacerdote fosse contar para você quantas coisas que a gente não tem que vencer a cada dia, você me olharia e teria compaixão de mim, ou do outro padre, ou do outro líder, ou do seu pai. Às vezes a gente, sabe, às vezes o pai, a mãe erra mesmo, também acontece. Mas quando você vai olhar a história do seu pai e da sua mãe, entender que o seu pai e a sua mãe, quando eles te tiveram, com a sua idade talvez, gente, eu tenho 42 anos, meu pai e minha mãe tiveram a minha irmã. Eu que sou caçula, minha mãe tinha 29. Eu tenho 29, 13 anos a mais que a minha mãe, quando ela teve o último filho, que sou eu. E eu me acho, às vezes eu olho e falo, gente, eu tenho que amadurecer. Agora imagina minha mãe com 29 anos. Então, a gente tem que olhar os nossos pais, olhar o que eles viviam como pessoas. O respeito só existe, o amor só existe quando você olha o outro, sem julgar, sem definir. Foi isso que Jesus fez no Evangelho de domingo, né? Eles iam apedrejar aquela mulher, mas Jesus olhou para ela e fez com que aqueles homens olhassem para si mesmos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque quando você olha, quando você deixa de olhar para você também e vê a sua imperfeição, sua miséria, sua banalidade humana, fragilidade, você começa a se achar no direito de condenar o outro. Sabe? É muito bonito a gente que atende confissão. Queria que todo mundo tivesse essa experiência, mas os irmãos leigos não vão ter, né? Porque às vezes na confissão, o que eu percebo? Claro, pecado é pecado, certo é certo, errado é errado, ponto. Mas às vezes você está atendendo uma pessoa que cometeu um pecado, eu vou dizer da minha experiência. Dom Falcão vai vir aqui daqui uns dias, que é canonista, nós vamos falar bastante sobre essas realidades também. Dia 22 ele vem, 22 justamente. E às vezes você vê que a pessoa cometeu um pecado, mas você vai ouvindo a história da pessoa e você vê tudo que ela viveu. Às vezes ela sofreu um abuso com 3 anos de idade, tanta coisa que a pessoa viveu. Aí que você vê e você começa a entender a cabeça de Deus, que mesmo errando e pecando, talvez aquela pessoa está fazendo o melhor que ela consegue hoje. Ela vai chegar num ponto no qual ela vai se livrar daquilo, em nome de Jesus. E a gente que é padre incentiva. Às vezes a gente chega junto, né, dá um puxão de orelha, é importante também. Mas você vê que dentro da luta daquela pessoa, ela está progredindo, ainda que não seja os 100%, né? Ela está produzindo 60 por 1, né? Então Deus ele vai vendo o nosso progresso. Por quê? Porque Ele nos olha, né? Ele nos vê, Ele vê por dentro, Ele vê do avesso, né?
Tem até aquela música que eu falei do amor invertido, não vai tocar lá não, agora que a gente nem saiu, que eu lancei há pouco tempo, chamada Amor Invertido, que eu fiz, que eu compus falando dessa experiência, que o nosso amor é invertido e o de Deus também, porque a gente tenta amar Deus com perfeição e a gente não consegue. O bem que a gente faz, eu coloquei esse versículo lá na segunda estrofe da música, a gente não consegue fazer o bem que a gente quer, né? Então nosso amor é invertido, é confuso, é uma poesia sem final. Eu usei até um recurso lúdico lá. Mas o amor de Deus também é invertido. Por quê? Porque Ele nos vê do avesso, né? Ele vê de dentro para fora. Ele vê a luta que ninguém vê. Eu sei que dentro de você se esconde uma luta silenciosa. Por isso que é preciso respeitar o outro para viver bem. E se respeitar também, né? Celebrar os seus progressos. E não vai dar tempo de tudo, mas, por exemplo, o respeito para a vida fraterna acontecer é essencial. O perdão, né? São João Crisóstomo dizia que nada nos faz tão semelhantes a Deus como o perdão, nada. Porque o perdão dói, gente, é o ensinamento mais difícil do cristianismo, né? Muitas filosofias orientais amavam o cristianismo, mas quando chegava no perdão, muitas religiões, muitos sábios, gurus ao longo da história falavam, não, acho que é melhor eu mudar de ideia, né? Sobretudo para o oriental, para alguém do Oriente Médio, o perdão, dificílimo. Mas o perdão é essencial, porque as pessoas vão nos decepcionar. E a gente também está decepcionando pessoas sem saber, sabe? Eu gosto muito, meu produtor me mostrou 1 minuto, eu não acredito, João, eu gosto tanto de ti, João, estou inspirado, deixa eu falar. Brincadeira, a gente vai para o intervalo, mas só para dizer, estava falando, eu até esqueci o que eu estava falando mesmo, o que eu estava falando? Esqueci, deu branco, mas não tem problema, do perdão, o Cris, os nossos cinegrafistas aqui atentos, estou falando do perdão. Para o oriental, para alguém do Oriente Médio, viver o perdão, gente, era difícil. Tanto que você vê a guerra entre árabes e judeus que dura 2.000 anos, né? Quase, pouco menos. Então, Jesus falava do perdão. Aí os sábios, os gurus andavam para trás, entendeu? Perdão. Então, o perdão é essencial, o respeito, o diálogo, né? O que é dialogar? É escutar, é falar, é ouvir. Tem que conversar. Também uma coisa que é essencial para a vida fraterna, que eu encerro às 5, a humildade, né? Quem não é humilde não consegue conviver, porque está sempre certo, porque não precisa de ninguém, aí já era, não tem espaço para o amor.